traga vergonha, mas seja exemplo de fidelidade ao Senhor. Quando nós olhamos as cartas que ele escreve para as igrejas, Coríntios, Tessalônica, ele vai dizer isso. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: purifique-nos de tudo que contamina. Meus irmãos, não pode ser mais claro do que isso. A Bíblia é um clamor à santidade. E o próprio Pedro, aquele que pecou, aquele que não estava com as mãos limpas, aquele que negou ao próprio Cristo Jesus, na carta que ele escreve, 1 de Pedro 1,15, vai dizer: sede santo, assim como aquele que te chamou. E ele vai dizer: em tudo que fizerdes, sede santo. Há uma recomendação para mim e para você, para a santidade. E quando João, ele tem a visão da Nova Jerusalém, quando ele vê os novos céus e a nova terra, o que ele vê? Uma cidade santa. Ele vê uma cidade restaurada. Ele vê uma obra, uma cidade purificada. Meu querido, quando Deus nos chama, não é para vivermos uma santidade aprisionada, mas se cremos na santidade do Senhor, aquilo que tocamos precisa ser santo. A sua família, os seus negócios, a sua casa, o seu carro, a tua igreja, aquilo que você toca precisa corresponder à vontade de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Porque se um dia nós vamos viver na cidade celestial, nós vamos viver em uma cidade santa. Imagine se nós temos os nossos maus costumes. Você vai dizer: ah, mas lá Deus vai mudar o meu coração. E eu pergunto para você, hoje ele já não mudou? Algumas pessoas querem viver uma vida de pecado tão intensa aqui, para viver uma vida santa no céu. Eu pergunto para você, se Deus tem o poder de restaurar a sua vida, para você viver uma eternidade com Ele, essa bênção de Deus já não tocou o seu coração? Já não deveria produzir frutos que as suas mãos pudessem restaurar, santificar? Santidade, meus irmãos, nunca é uma restrição, mas é a liberdade. Santidade é cuidado e não castigo. E eu preciso dizer isso para mim muitas vezes, que a santidade não é um castigo de Deus, mas é o cuidado dele para a minha vida. Deus quer usar as nossas mãos, mas da forma como Ele quer, com os critérios que Ele tem, para a glória do seu nome. Por último, eu quero falar como você pode servir o Senhor. Quando você sabe que está pronto para servir? Quando Acã chega diante daquela capa, daquele ouro, ele vê que ele está muito próximo, e porque está próximo, ele toca, ele pega, ele manipula. Meu querido, nós precisamos estar próximo daquilo que Deus deseja. A santidade começa com a nossa proximidade. E eu digo para você, se você... A Bíblia diz que se teu olho direito te faz pecar, o que você faz? Arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, tira ela fora. E mais uma vez, não é uma forma de castigo, é claro que é uma forma ilustrativa, mas o que ele está dizendo é que você deve estar distante daquilo que te faz pecar. Há um grande problema, e a gente sabe o tripé do pecado: sexo, dinheiro e poder. Muito fácil de convencer a mim e a você para o pecado. Nós precisamos manter uma distância segura para que as nossas mãos não alcancem o pecado. Ficar tão perto da capa, do ouro, fez de Acã um grande pecador. Talvez se ele estivesse desviando seus olhos, procurando outros lugares, ele não estaria acessível daquele pecado.
você precisa estar servindo ao Senhor. Não com ativismo, mas com uma vida santa, purificando-se sempre no Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Eu peço que você abra, se você puder abrir sua Bíblia. Romanos 6, 3. Vai dizer que: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, me perdoe, eu coloquei o texto errado. E agora eu não consigo trazê-lo de volta. 23. 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feito escravo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus queridos, a Bíblia vai nos mostrar, a palavra de Deus nos mostra que Deus deseja que nós venhamos a servi-lo com santidade, mas com a nossa vida ofertada ao Senhor. E não adianta nada você ter uma vida santa em que se você se omita das funcionalidades que Deus tem para você. Por isso, uma vida santa é uma vida que trabalha na obra do Senhor. Não é uma vida de se omitir, mas é uma vida de se apresentar e se qualificar. Algumas dicas de como oferecer ao Senhor uma vida santa, mas também uma vida de serviço. Primeiro, servir a Deus com o seu tempo. O tempo é algo que Deus te dá. E muitas vezes, porque queremos apenas para nós perdemos a oportunidade de ter uma vida santa diante do Senhor. Eu creio muito que uma vida de serviço ao Senhor, não simplesmente pelo ativismo, não uma fé centrada na obra, mas o exercício da obra do Senhor, santifica as nossas mãos. Você tem dúvida de que aquela pessoa que está preparando o alimento, quando você vai olhar as suas mãos, sempre são limpas? Porque a sua obra sempre a faz lembrar do seu compromisso. Algumas pessoas vão dizer sempre assim: pastor, eu não preciso da igreja para ser santo. Eu nem vou discutir isso. Mas já é um grande prejuízo para você, quando você prefere estar com as suas mãos omissas. Deus tem um chamado para as nossas mãos, e o exercício da obra nos aperfeiçoa, nos faz ver as nossas limitações e os cuidados que devemos ter com as nossas vidas. Por isso, com as nossas mãos na obra do Senhor, sempre estaremos cuidando, sempre seremos advertidos e cobrados, não por um ato de legalismo, mas por uma expressão de cuidado do Senhor. Por isso que é muito importante. Qualquer disciplina na igreja hoje em dia é vista como uma igreja que não ama. A igreja que ama é a igreja que deixa rolar tudo. Qualquer coisa pode, vale tudo. E diz assim: olha, para não perder o membro, a igreja se transforma à imagem do que ela vê. E aí agora já não tem mais pecado, você vai tirando isso, palavras bem colocadas, que não machuca, que não fira. É como se você tirasse a água da torneira e o sabão e falasse assim: não, o tempo vai se cuidar de limpar as suas mãos. Meu querido, quantas pessoas estão tendo que ter disciplina de ter álcool gel o tempo todo? Marlon, como é que Júnior limpa a mão, Marlon? Se ele estiver ouvindo, depois ele vai reclamar. Mas Júnior toda hora é um álcoolzinho na mão, né? E só Júnior não, todos nós. O tempo todo, estamos sendo tão lembrados que você vai coçar o olho, primeiro você passa a mão, aí depois coça o olho, depois passa o álcool na mão de novo. Tem gente que não pode nem fazer mais bafômetro, né? Porque o álcool impregnou. Mas é porque a disciplina, é o cuidado, a preocupação. Você sabe que você está em um ambiente em que você tem um vírus circulando e você precisa tratar assim. E em um ambiente em que você vive, que o pecado nos circunda, os nossos hábitos, nosso cuidado com as nossas mãos precisam ser uma regra.
E por isso você precisa de ter tempo. Tempo para servir ao Senhor e cuidar. Servir a Deus também com o seu suor. Algumas pessoas vão dizer, o fulano está suado, um trabalho braçal, né? Trabalho com as mãos. Olha, meu querido, você precisa suar, dedicar, se empenhar. E muitas vezes, a sua dedicação, o seu empenho, o seu suor, vai demonstrar o seu compromisso de servir ao Senhor. Se você ver uma igreja crescendo e você não está conseguindo enxergar o seu suor, tem algo de errado, ou com a igreja ou com você. Se eu perguntar a algumas pessoas aqui, como que foi o seu dia? Eu vi a Zuleika chegando, ela chegou correndo aqui, sabia do compromisso dela, pegou, foi lá, correu, deu uma carreirinha lá, até para suar, né? Porque queria servir. Imagine você, o que Deus tem para você? O que Deus tem para as suas mãos? Alguma coisa há de fazer. Ah, pastor, mas como que eu consigo tempo para isso? Da mesma maneira que a irmã Lucilda, que o Silvio, que o Marlon, que o Niel, o pastor Chicão, todos nós. Mas é fato que você precisa olhar para as suas mãos, precisa ver ela ocupada. Sabe, meus irmãos, algumas pessoas sentem muita alegria ao olhar a história dessa igreja. E não é pela vaidade do coração, mas quando lembram dos primeiros passos, nos primeiros momentos, elas podem lembrar de quanta coisa legal. Hoje foi um momento retrô, né, o Simone? Cantar as músicas que a gente tocava, né? Malo, quando tocar, na próxima vez, essas músicas eu sei tocar. Então, da próxima vez, né, você pode me chamar. Mas me faz lembrar, né, cantar essas músicas, me faz lembrar do início, né? Se hoje o pessoal leva 1 hora para ensaiar, naquela época, o ensaio para uma música levava umas 7 horas. Eu ensaiava sozinho, para depois, quando juntar com todo mundo, e todo mundo dizer que, olha, o andamento não está bom, não. Sabe, meus irmãos, muito suor, muito suor. E quando eu olho para o futuro dessa igreja, nós vamos suar muito a camisa, nós vamos suar as nossas mãos, para levar essa igreja ao sonho do Senhor. Quantas pessoas aqui, que são aqui no auditório, conheceram a igreja esse ano? Que, olha, eu me tornei membro ou participar dessa igreja aqui só esse ano. Levanta a mão aí. Aí. Quantas pessoas puderam conhecer essa igreja? No meio da pandemia, mas conheceu essa igreja. Porque pessoas suaram a sua camisa, dedicaram a sua vida e as suas mãos diante do Senhor. Meus irmãos, tem sido uma bênção servir e apresentar a igreja para vocês. Mas há muitas outras pessoas lá fora que também precisam conhecer. E todos nós vamos dedicar o nosso tempo, o nosso suor. Também servimos ao Senhor com as nossas mãos, com a nossa criatividade. Imagine o que mãos como essa fizeram ao longo da história. Rembrandt, Monet, Picasso, tantos artistas fizeram as mais belas artes, as mais belas sinfonias, Mozart, porque mãos como essa, como a minha, como a sua, puderam usar a criatividade da sua mente para fazer o seu melhor. O que a tua criatividade, o que os seus sonhos, o que os seus projetos farão das suas mãos? Eu perguntei pela manhã, o que suas mãos fizeram? Quantas coisas você pode fazer com as suas mãos? Eu digo mais para você, algumas pessoas com muita disposição e criatividade sujaram as suas mãos para escrever os textos mais horrendos, mais ofensivos. Pessoas usaram a sua criatividade e as suas mãos para agredir pessoas, alguns até para tirar a vida alheia. Sabe, meu querido, você simplesmente dizer que você não fez nada de mal com a sua mão já é um grande equívoco, porque Deus chamou a sua mão, a sua vida para a utilidade, porque é servir a Deus com amor. Por isso, Deus deseja que você santifique a sua vida, santifique o seu coração, a sua mente, para que a sua mente sadia produza vida
com as suas mãos. Acã estava tão próximo do pecado e o pecou. E prejudicou toda a nação de Israel. Mas Deus tinha um projeto para ele, um projeto para o povo. E quando Deus olha para Josué e vai dizer: levanta-te, santifica o povo, e diz a ele: santificai-os para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. O que você vai fazer com as suas mãos ainda hoje? O que você vai fazer com as suas mãos amanhã? Que seja para a glória do Senhor. Faça com mãos santas. Façam com o seu tempo, com o seu suor, com a sua criatividade. Mas não perca de vista a devoção ao Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja, para que através das nossas mãos tantas bênçãos possam ser alcançadas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento. Mais uma vez, obrigado por você escolher estar aqui. Que essas palavras não fiquem apenas no pensamento, na concordância, mas chegue à atitude, a atitude das suas mãos. Eu gosto muito de um termo, é o termo de um livro: santidade ao seu alcance. O diabo quer dizer a você que não está ao seu alcance. Alguns vão dizer: santidade é para um bispo, para um pastor, para os heróis da fé. Não, santidade é ao seu alcance. Jesus Cristo morreu por nós, é pessoa Chicão, para que elas estivessem ao nosso alcance. Não que venhamos por nós mesmos, mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de toda impureza. Fala comigo. O sangue de Jesus nos purifica de toda impureza. Eu não sei o que suas mãos fizeram hoje, mas elas podem fazer algo melhor amanhã. Oh Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, cremos na restauração do Senhor. Não queremos, como Midas, tocar e transformar em ouro, mas santifique as nossas vidas, para que, Senhor Deus, através do nosso toque, possamos levar a paz, o amor, a harmonia. Ó Senhor Deus, que o fruto do Espírito Santo seja manifesto através das nossas vidas, que os nossos corpos possam estar diante do Senhor, que venhamos oferecer a Ti, Senhor Deus, mas de ação prática na vida de todos que nos rodeiam, que a nossa vida seja instrumento de pacificação, de santificação na vida de outras pessoas.
use a tua igreja. Senhor Deus, queremos crescer, queremos expandir, para que possamos tocar ainda mais pessoas. Por isso, Senhor Deus, pedimos, não nos permita crescer, se não for com vidas santas, com vidas que são restauradas pelo Senhor. Por isso, Senhor Deus, entregamos as nossas vidas diante do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito seja sobre todo o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Coração silencioso, estamos encerrando o culto dessa noite.